Neemias capítulo 13, o zelo de Neemias pela casa do Senhor. Este último e belíssimo capítulo deste livro demonstra o cuidado e o zelo do povo de Israel em buscar fazer tudo exatamente como o Senhor havia pedido a eles que eles fizessem. A primeira providência após a leitura em voz alta do livro de Moisés foi excluir todos do povo com ascendência estrangeira, pois lá estava ordenado que eles não aceitassem nenhum amonita ou moabita, pois esses, ao invés de darem água e comida aos israelitas, haviam contratado Balaão para invocar uma maldição contra eles quando por lá passaram. Outra providência foi quanto aos depósitos do templo do Senhor, que Eliasibe, parente próximo de Tobias, cedeu a ele para que fossem usados indevidamente, retirando de lá os utensílios da casa do templo e permitindo que a sala fosse usada por Tobias. Quando Neemias voltou a Jerusalém e soube dessa atitude de Eliasibe, jogou para fora todos os móveis de Tobias, mandou purificar as salas e colocou de volta nelas os utensílios, a oferta de cereais e o incenso, tudo que havia sido tirado de lá. Neemias também soube que os levitas não tinham recebido sua parte de comida e vinho, e que haviam retornado às suas terras, ao que ele os repreendeu, e convocou de novo os levitas e cantores de volta aos seus postos, e encarregou o sacerdote Selemias e o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías a ficarem responsáveis pela distribuição de alimentos aos seus colegas, que o povo de Judá voltou a trazer de novo para a casa do Senhor, a fim de cuidar de todos eles. E Neemias pede ao Senhor que se lembrasse da sua fidelidade ao templo do Senhor e ao culto a ele. Também Neemias percebeu que alguns estavam trabalhando no sábado, o que era proibido, e ele os advertiu a não venderem nem comprarem nada no sábado, obedecendo à lei de Moisés e não provocando a ira do Senhor ainda mais sobre aquele povo. Assim, ele colocou vigias nas portas de Jerusalém para impedir que entrassem com mercadorias lá dentro no sábado e proibiu até mesmo aqueles que passavam a noite do lado de fora dos muros, o que acabou fazendo com que eles parassem de vir no sábado. E novamente Neemias pede ao Senhor que se lembrasse e tivesse misericórdia dele, conforme o grande amor do Senhor. Repreendeu também Neemias alguns homens judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe, e por causa disso ele até bateu neles e arrancou seus cabelos, fazendo-os jurar que não se casariam e nem dariam em casamento seus filhos e filhas aos estrangeiros, pois por causa de casamentos assim, o próprio Salomão, que era amado, havia pecado contra o Senhor, trazendo confusão e idolatria para o meio do povo dele. Assim, Neemias purificou todo o templo e os sacerdotes, e estabeleceu regras para as provisões da lenha, determinando datas certas para que fossem trazidas, bem como para os primeiros frutos. E termina este capítulo, mais uma vez, pedindo ao Senhor que se lembrasse dele por tudo que fizera em obediência às leis e aos mandamentos. Aprendemos muitas lições espirituais com este capítulo. A primeira delas é que devemos nos afastar de influências externas de homens ímpios ou estrangeiros, como são chamados aqui, cujos pensamentos e ações são diferentes daqueles pregados na palavra e que podem nos contaminar. Quanto mais próximo nos mantivermos e mais em comunhão com aqueles que já são parte do povo de Deus, menores serão as chances de sermos tentados e engolidos pelo mundo. Teremos contato com eles? Claro, a própria palavra diz que não pede que o Senhor nos tire do mundo, mas que ele nos livre do mal. João 17,15. Observar onde vamos, o que ouvimos, o que tocamos e com que tipo de conversação nos envolvemos é algo necessário e prudente de se fazer. Quanto aos depósitos dos tesouros,
que Neemias mandou que voltassem ao Senhor, ao seu lugar santo, metaforicamente eles são uma representação dos tesouros que fomos armazenando em nossos corações durante a nossa caminhada, com o seguir através da leitura, meditação e o ouvir da palavra, e que temos que guardar as 7 chaves, para que ninguém venha roubá-los de nós. Quanto ao voltar a contribuir para o sustento dos levitas, isso está ligado à nossa constância e à nossa fidelidade ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas, para a manutenção da sua casa. A Bíblia enfatiza essa necessidade muitas vezes, mas o povo continua com o coração endurecido e fechado, quando o assunto é doar e manter o lugar onde cultuamos o nosso Senhor. Quanto a guardar o sábado, já falamos sobre isso, mas eu vou relembrar, caso alguém tenha esquecido. O costume de guardar o sábado foi dado em Êxodo 16:23 por Moisés, e consistia em não poder fazer nada neste dia, coisas como viajar, acender a lenha e outras coisas. Sabemos hoje que não precisamos mais seguir a lei de Moisés, mas sim uma lei superior a ela, que é a lei do amor. Vou citar alguns textos do Novo Testamento para explicar isso melhor, porque é um assunto controverso e muito debatido. Romanos 13:9 diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Entende que o amor demonstrado por Cristo na cruz sobrepujou todos os mandamentos da lei mosaica e os colocou em um só, o amor? Não está convencido ainda? Tá bom, então vamos ver outros textos. Hebreus 8:13 diz: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Repita comigo: nova aliança. Mas vamos ver mais alguns textos. Romanos 7:6. Mas agora, tendo sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Repita comigo: novidade de espírito. Gálatas 3:24 diz: assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Repita: justificados pela fé. A lei do sábado foi dada aos judeus e eles não estavam cumprindo-a até hoje. Eles não estariam cumprindo ela até hoje se eles tivessem reconhecido o Senhor Jesus como o Messias deles. Um judeu explicaria isso muito bem para você. Mas, se você quiser continuar a guardar sábado, guarde-o então. Eu creio em meu coração que o sábado foi ampliado por Jesus para todos os dias da semana. Para cada minuto do seu dia na presença do Senhor é que vai te guardar de pecar contra Ele, não um dia só na semana. Finalmente, quanto ao casamento com pessoas que não professam a mesma fé em Cristo que você, eu nem preciso te contar que não vai dar certo, né? Você pode até insistir porque a sua carne e o seu coração querem isso, mas a consequência virá. A conta virá. O preço a pagar geralmente é bem maior do que o que você estaria disposto ou disposta a pagar. Mas, se você quiser contender, vá em frente. Depois, venha pedir para orarmos por você, para você conseguir suportar o peso da sua decisão, e nós oraremos, com certeza. Mas pedir para largar é acumular pecado sobre pecado, desobediência sobre desobediência. Melhor não, né? Então, ficamos combinados assim? Se ainda dá tempo de você cair fora, faça isso. Se já fez, suporta aí mais um pouquinho. Melhor aguentar nesta vida do que perder a sua salvação. Neemias foi um sério guardador das leis e muito zeloso dos mandamentos. Guarde a sua fé também e zele pela sua salvação, assim como ele fez. Um abraço e até amanhã,
com o lindíssimo livro de Esther. Cada dia ficando melhor, não é mesmo? Eu não sei quanto a você, mas eu não me canso da beleza e da profundidade dessa palavra. Quanto mais eu me aplico a ela, mais quero conhecê-la e obedecê-la. Amém? Um abraço e até amanhã, começando o livro de Esther.